Se eu tomar um copo disso daí, amanhã, à noite eu não durmo. Olá, internautas do Notícias da Hora, tudo bem com vocês? A gente começou com a deputada Wanda Milani abrindo o programa, mas eu estou recebendo hoje aqui no Papo Informal a deputada federal Wanda Milani, do Solidariedade, por enquanto, né, deputada? Tudo bem com a senhora? Boa tarde, Luciano, boa tarde, né, o pessoal, os internautas do Papo Informal. Realmente, eu permaneço ainda no Solidariedade, mas é tudo, acredito que uma questão de tempo no aguardo da janela. Porque, na verdade, eu irei para o PROS. A senhora tem trabalhado em casa, né? Assim, na Câmara dos Deputados em casa, ou até por aplicativo, enfim. Como é que estão as movimentações atualmente na Câmara com esse trabalho mais online, deputado? Hoje a senhora teve atividades intensas. Como é que está essa sua agenda de pré-campanha, com Câmara dos Deputados, com olhares sobre emendas parlamentares? Como é que está isso? Olha, na verdade, o Covid, embora tenha atrapalhado muito, porque as sessões acabaram ficando todas online, mas toda terça, quarta e quinta as sessões acontecem normalmente. Normalmente começa às 8 da manhã, vai até 10, 11 da noite, aí você tem que coadunar as coisas, né? Uhum. A pré-campanha, atender os amigos, atender os eleitores. Mas eu quero dizer que com relação à Câmara, eu acho que os trabalhos têm andado normalmente, sabe? Tem crescido muito. O nosso presidente atual tem feito esse trabalho, tem dirigido muito bem a Câmara, de forma que nós não temos tido, a nível de Brasil, prejuízo por conta do Covid, porque as sessões acontecem normalmente. Tem uma previsão de voltar ao trabalho? Há uma especulação que voltaria agora dia 18 de outubro, né? Sim. Mas eu, particularmente, não acredito. Eu não acredito porque botar 500 deputados, 513, né, no salão e colocar também assessoria, eu acho que é um risco muito grande. Depende da administração, mas eu não acredito que aconteça. Mas estão dizendo que começará dia 18. Em nome da distribuidora Juventus, aliás, o Diego está assistindo a gente aqui agora, já tem um pessoal assistindo a gente. Frank Lopes, o João Renato, nosso colega. Daqui a pouco o pessoal começa a mandar perguntas, deputada. E em nome da distribuidora Juventus... Bom, a senhora vai querer só água, né? E a água Ó, tem até um camelinho aqui, ó. Ó. Tem até um camelinho aqui, tem água, tem uma Heineken aí dentro desse frigobar aí. Mas a senhora quer só água mesmo? Não é só uma aguinha mesmo. E nessa época, com esse calor bravo, né? Eu acredito que a Verágua tem vendido muita água, né? Nossa. Certo. Eu vou tomar aqui meu energético, mas, deputada, a gente conversava aqui antes. A senhora tem uma emenda, é uma emenda muito conhecida, que é para a construção da orla ali no 15, depois do Rabo da Besta ali, mas muito depois do Rabo da Besta, em frente ali o mercado, que é uma região muito comercial, que é perto da sua casa. O primeiro questionamento é como é que está o andamento dessa emenda para a construção daquela obra tão aguardada por todo mundo que mora ali. Essa obra, ela tem sido um problema, mas ela vai ser uma realidade, se Deus quiser, logo, logo. Ela começou assim... o bairro 15, todos sabem que eu moro, né, no segundo distrito, e ali, na beira do rio, foi praticamente onde começou a nossa cidade. Ali tinha a castanha, borracha, né, tudo acontecia nas barrancas do rio ali. E começou a quebrar e o comércio foi diminuindo, e hoje a gente vê que o rio adentra já muito na Rua Boulevard. Uhum. Fizemos uma emenda, a priori eram 20 milhões de reais, mas a Caixa Econômica sempre pega um percentual, ficou em 18 milhões. Conversei com o governador, na época, foi no primeiro ano, e o governador, nós tivemos a Expoá, que foi a única que teve no mandato dele, e ele falou, então vamos 2019, então vamos lançar essa obra. E eu, junto com ele, dissemos que faríamos a obra, eu coloquei emenda, só que depois veio a pandemia e a coisa ficou assim um tanto tumultuada e o processo não andava. Tivemos até que ir no impasse, né, com a secretaria, mas graças a Deus agora o projeto já foi para Belém, já voltou, porque precisava de diligência, foi de novo, e eu tomei conhecimento ontem que o secretário do CEINFRA, o Cirleudo, está indo também agora para a Sudévia, para Belém, né? Na Sudévia, acabar de ver a situação, e eu acredito, das informações que nós temos do próprio governador e da CEINFRA, que será licitada ainda esse ano,
E quando iniciar o verão, agora no ano que vem, no ano vindouro, a obra será executada. Olha, você não imagina quantas pessoas da rua me param e perguntam. Alguns nem acreditam ainda. Mas eu quero dizer para todos que o dinheiro está assim na Caixa Econômica, o dinheiro está reservado, já foi empenhado, e nós já estamos em fase praticamente de licitação. Se Deus quiser, começará logo. E essa obra vai acontecer para a alegria do nosso povo do 2º Distrito e de Rio Branco. Aí o pessoal pergunta o seguinte e diz, olha, mas a orla é pertinho da casa da deputada. A deputada estaria legislando em causa própria ou não? Olha, é porque eu cheguei no Acre há 45 anos atrás e eu no início disse que era uma rua altamente comercial e foi ali que deu início, né, à cidade de Rio Branco. Então não é porque é a casa da deputada. Será que o povo quer que nós deixemos a Rua Boulevard, a primeira praticamente? A senhora vai atravessar ali já direto pra orla, né? Praticamente. Mas eu moro ali há 45 anos, a família toda mora ali, mas não é por minha causa, não. Se você analisar, as famílias mais antigas de Rio Branco passaram por ali. É um local histórico, né? Eu acho que... E vem cá, vou te dizer. Quando fala que eu moro ali, eu anunciei já, vou fazer uma emenda agora de bancada, eu anunciei 6 milhões de reais para fazer uma obra em Rodrigues Alves, no Rio Juruá. Eu anunciei 7 milhões de reais para fazer a obra fazer a orla da Carnaubeira, também agora. Carnaubeira lá em Sena Madureira, né, que é um ponto também histórico. Anunciei 3 milhões e meio para fazer uma pequena orla. Eu vi o Mazinho falando em uma escada lá, né? A escada, o dinheiro já está lá. Eu vi ele. A escada já está lá, o dinheiro já está, só falta ele fazer. Já está na conta da prefeitura, que é para o pessoal ir para o 2º Distrito. E o pessoal do 2º Distrito agora de lá me pediu que fizéssemos o calçamento de tijolo do outro lado. Sim. E estamos colocando uma emenda. 2º Distrito. 2º Distrito, uma emenda para calçar, fazer um caminho de tijolo no 2º Distrito. Mas, pois é, eu estou dizendo que tem a orla agora. Então não é uma obra para o seu quintal, não? Não. Tem a orla do Jordão, tem a orla que entra agora, tem a orla de Sena Madureira, a orla de Rodrigues Alves. Então, ninguém pode dizer que é porque eu acho que o nosso povo merece o melhor. Sim. E se nossas cidades, que estão na beira dos rios, né, a gente tem condição de humanizar e de trazer assim, valor, não só social, mas valor assim, que as pessoas venham, visitem. A gente não tem uma obra bonita aqui que você possa dizer assim, olha, é turismo. Eu acho que todas elas vão servir até de turismo para todas as cidades. E para levantar a autoestima da nossa população, né? Porque você fazendo uma cidade bonita, você tem mais vontade de viver. Agora, ali é um lugar muito histórico, né? Que você tem aquela curva. E aí, a senhora tem algumas especificações na obra, algumas coisas que remetem, inclusive, à história, né? A gente vai ter um museu. Sim. É um museu, mas ele é... Como é que fala? O museu virtual. Virtual, né? Contando a história do 15. Em 3D, né? Alguma coisa assim, né? Em 3D, contando a história do 2º Distrito, contando a história de Rio Branco. Terão dois outros locais para fazer eventos, né? E nas duas pontas da orla nós faremos 2 praças da saudade. E nessa Praça da Saudade a gente vai colocar o nome dos primeiros habitantes do 2º Distrito nos bancos que serão colocados ali. A senhora é procuradora aposentada do Ministério Público Estadual? Eu tenho 33 anos de Ministério Público Estadual, 15 anos promotora, 18 procuradora de Justiça. Lá eu fui procuradora-geral, lá eu fui corregedora, eu fui presidente da associação. E só me aposentei depois que cheguei na Câmara Federal. Me diz uma coisa, é mais difícil ou mais fácil ser procurador, ser membro do Ministério Público ou ser deputado federal? Mais difícil? Qual é a dificuldade de ambos? Olha, cada um tem a sua atribuição. O Ministério Público eu exerci com muita honra, porque a gente está ali para defender a sociedade. O que é certo, o que é errado, defender o certo, acusar o errado e tocar a vida na defesa do nosso povo. Mas eu vou dizer para ti, eu não tenho a menor dúvida que eu tenho trabalhado muito mais agora na Câmara Federal com política do que eu trabalhava no MP. Porque lá no Ministério Público você tem um pessoal de apoio que está do teu lado, né, que te acompanha, que te ajuda. E na Câmara Federal todo mundo te procura. Um quer uma emenda, outro quer um empenho, outro quer uma ajuda, outro quer um emprego. Emprego não é para a gente dar, né? Porque a gente não é executivo. Mas, assim, tem sempre alguém lhe procurando. E também, em Brasília, se a gente quiser... Eu costumo dizer que se o parlamentar quiser trabalhar, ele trabalha, assim, muito. Em Brasília, o que a gente faz? A gente não pode esperar só as emendas que vêm, a individual, a emenda de bancada.
Nós temos que ver as necessidades da nossa população e correr nos ministérios atrás de emendas extras, né? De trazer aquilo que não estava no teu orçamento, mas que você consegue trazer. Os ministérios estão abertos e a gente consegue trazer muita coisa. Ó, Evandro Damasceno tá assistindo a gente, velho amigo, Vinícius Xarife, Jairo Carioca, a senhora conhece o Jairo? Jairo, meu amigo Jairo. Boa alma, pai, dormindo principalmente. A Fabiana Marinho, o Augusto Gesner Barros Ariel tá dizendo que é a melhor deputada do Acre e uma das melhores do Brasil. Sabe o que eu vou fazer, deputado? Tô vendo que a senhora tá incomodada com a cadeira aí. Não, tô bem. Tá bem? Estou Que bem. eu vou trocar a cadeira. Não, estou muito bem. É que eu sou meio irrequieta e me mexo, mas não tem nada a ver, não. Não tá ruim não, né? De jeito nenhum. É porque essa cadeira tava meio baixa e tal. Não, tava baixa. Tava baixa, mas melhorou aí, né? Ah, tá, tudo bem. Qualquer coisa a gente ia trocar aqui, mesmo sem problema nenhum. O Papo Informal nos permite isso. Bom, muita gente assistindo a gente aqui. Quero agradecer a presença da Thaís com a gente, tá? Que tá Eu aqui quero nos te bastidores. dizer no Papo Informal que eu tenho 45 anos de serviço público prestado no nosso estado. Eu tenho muito orgulho. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu comecei dando aula para educação integrada, que era o antigo Mobral. Eu conheci meu marido de São Paulo, eu era sargento PM, 2 anos e meio vim parar no Acre, comecei na educação integrada no Mobral, dei aula no Quinari, senador Guilmar, fui assessora da Câmara, fui delegada de polícia, fui assessora do Banacre, quando nós tínhamos o nosso velho guerreiro Banacre. Então, assim, eu tenho uma folha de serviço prestado ao Acre que me honra muito, que me deu a oportunidade de aqui no Acre ter feito assim, ter realizado todos os sonhos que eu tinha, os sonhos profissionais que eu tinha em mente. A senhora, qual é a sua formação? É direito? Direito, né? Direito. A senhora dava aula... Não, assim, eu dei aula no início, assim Na que época... cheguei no Acre. Eu concluí meu curso de Direito na UFAC. Sei. Né? Então, naquela época, gente, em 75, 76... Não precisava ter uma formação específica, né? Não precisava, nem fazia concurso. As pessoas que tinham capacidade, elas eram contratadas. Sim. E eu fui contratada como professora, até como delegada de polícia. Naquela época não havia a senhora foi delegada de polícia? Fui delegada e não foi através de concurso. É porque o doutor Ciro Facundo, que era desembargador, na época era desembargador já no Tribunal de Justiça, não, era secretário de Segurança Pública, e sabia que eu tinha sido sargento PM em São Paulo, me convidou para ser delegada, e foi aí que eu realizei o maior sonho da minha vida, que era ser delegada de polícia. Desde criança eu pensava nisso, e foi muito bom. Muito se fala que a senhora é pré-candidata ao Senado Federal, e a senhora mesmo nunca escondeu isso, já se colocou como pré-candidata, né? Sim. Porque a gente está no período pré-eleitoral ainda. E o Israel Milani está correndo muito, é secretário de Meio Ambiente do Estado do Acre, e fala-se também que ele é pré-candidato a deputado federal. E aí eu pergunto para a senhora se 2 candidaturas numa mesma família, a senhora para o Senado e o Israel como candidato a deputado federal, não confronta, por exemplo, com esse discurso da antifamília ou da antifamiliocracia na política? Não, eu acredito que não. Já me disseram isso várias vezes, algumas pessoas, mas se nós formos analisar aqui no nosso estado, nós temos outras famílias que têm a mãe deputada estadual, a família Salles, nós temos a nossa deputada estadual, nós temos a federal, a deputada Jéssica. A senhora não vê problema nisso? Não, eu não vejo, muito pelo contrário. E eu venho de uma família de político. Né? Se você analisar, eu faço questão de dizer para as pessoas que eu sou cunhada de Delbrano Pascoal, né? E que ele foi deputado estadual mais votado, federal mais votado, Cosmote Pascoal, 7. Então, nós temos uma tradição política. Agora, eu sou uma pessoa que já tenho 68 anos de idade. Sim. A minha vida política, eu acredito que no máximo eu tenho 10 anos de vida útil ainda, né? Contando o que eu tenho hoje. Então, por que um filho meu não pode seguir a carreira? Eu não vejo nada disso, porque ele é um médico de formação, ele tem a política no sangue, ele faz o que ele gosta, né? O governador Glácio Camelin nos deu a oportunidade, depois de eleita deputado federal, de estar à frente da Secretaria de Meio Ambiente. Acredito que ele está fazendo eu acredito, não como mãe, mas como cidadã, que ele está fazendo um trabalho de excelência, né? Não deixou nada a desejar. E eu acho assim que a política está aí, aberta para todos, e não é uma mágoa quando eu digo, quando a gente menciona que de outras pessoas, que tem pessoas da família, porque vou dizer para ti, o Israel mesmo costuma dizer que o pau não cai, a lasca não cai longe do pau, né? Então é assim, filho de peixe tem que nascer peixe, filho de jacaré tem que nascer jacaré. Eu acho de que político. tem no sangue.
E se é essa a vontade dele, que seja feita a vontade dele. Se a população entender que ele fez um bom trabalho e que ele poderá representá-los da forma com que eu represento, que eu acredito que eu venho fazer um trabalho que, se não de excelência, pelo menos procurando fazer o melhor, eu acredito que meu filho pode fazer também. A Ingrid Maria está dizendo que o Israel Milani é um excelente nome para representar o povo do Acre na esfera federal. E o Marinho Maia diz que tem muito orgulho de ter votado nessa guerreira, na senhora. Parabéns, deputada, pelo excelente mandato. Tá? Obrigada. O pessoal aqui que está participando, e a Ingrid está dizendo que é um excelente médico e gestor. O pessoal que está participando aqui do programa. A senhora é pré-candidata ao Senado mesmo, né, deputada? Não, eu não sou candidata. Pré-candidata. Sou pré-candidata. Não é? Pré-candidata. Se a gente falar esse candidato aí, daqui a pouco... Enrola tudo. Enrola a vida. Sou sim, sou pré-candidata ao Senado, porque eu acho que se eu tenho desempenhado o meu trabalho como deputada federal, a mostra está aí, a população está vendo, e eu acho que no Senado da República a gente vai conseguir fazer muito mais. Então, se a população confiar em mim, da mesma forma que me confiou o voto para a Câmara Federal, para o Senado, o meu nome está à disposição, com a minha promessa de que eu hei de fazer muito mais no Senado, com muito mais garra, porque quando eu cheguei na Câmara, eu não sabia como é que se fazia nada. A gente aprendeu muitos caminhos. Eu acho que no Senado, muito mais a gente poderá fazer em benefício da população do nosso estado do Acre e dos nossos municípios. A Joana Dark Valente, ela está dizendo aqui, é uma pergunta, doutora Wanda já percorreu todos os municípios do Acre mais de uma vez? Meu Deus. Meu Deus. Na campanha, eu percorri os municípios, acho que no mínimo umas 9 vezes nos 45 dias. E eu acho que ano passado eu devo ter ido umas 4 ou 5 vezes. Esse ano já fiz três voltas no nosso estado, inclusive indo nos municípios isolados. Fui em todos os municípios isolados. Até na Vila Restauração, que é um local distante, lá perto do Jota, até lá eu já desci agora há poucos pertinho do Peru, por ali, né? Perto do Peru. Mas valeu a pena, porque a gente andando é que a gente vê a necessidade da população. Agora, nesses dias, é a época que os prefeitos vão daqui para Brasília para procurar os parlamentares em busca das emendas. O que eu fiz? Eu fiz o inverso. Antes deles irem a Brasília, é verdade que vamos recebê-los lá da mesma forma, mas eu visitei a cada prefeitura para ver a necessidade de cada prefeito e para ver também, ouvir a comunidade. Por exemplo, lá em Marechal Thaumaturgo, eles me pediram 25 barcos para levar as crianças para a escola, porque o rio, né, essa época o rio é baixo, muito bom. É de baixo calado, e os barcos que o Ministério da Educação ofereceu são muito grandes, não andam, as crianças vão em canoas, no sol, na chuva. Eu fiz uma emenda agora para 25 barcos para a educação de Marechal Thaumaturgo, para levar as crianças subindo e descendo o rio para as aulas. Então, assim, se a gente não vai lá, a gente não vê a necessidade, só indo é que a gente sabe. A Joana Dark Valente Santana está dizendo aqui, parabenizando, parabéns pelo honroso mandato. A Elisângela está parabenizando a senhora. Obrigada, Joana. Obrigada, Elisângela. Diz que será a futura senadora. Deixa eu lhe dizer... Mas, olha, a senhora falou uma coisa interessante sobre os barcos que foram destinados pelo Ministério da Educação. Existe um problema muito sério de quem executa lá em Brasília, a partir do Sudeste, a partir do Sul do país, a partir de Brasília, do Centro-Oeste, de quem está no Centro-Sul do país, que não conhece a nossa realidade, a realidade da Amazônia, que não conhece o que é, por exemplo, caminhar dentro de uma floresta com perigo de transbordamento de rios, de córregos, de garapés, de onça, de animais, enfim, de animais selvagens, animais silvestres, e dos sérios problemas que nós temos. A senhora falou que os barcos não servem, né? Os barcos que foram enviados para cá não servem. Se você for a Cruzeiro do Sul, você vai encontrar encostado lá uns barcos imensos. Pois é, barcos... Quer dizer, é um gasto desnecessário. Assim, desnecessário porque é um gasto, é um desperdício, né, deputada? Falar pra você. Teve esse cuidado na hora, a senhora agora, no novo encaminhamento, teve esse cuidado Deixa eu falar para você. Assim que nós assumimos, nós fizemos uma audiência pública na Comissão da Amazônia. Eu pedi uma audiência pública. Foi o pessoal todo do Ministério da Educação. Nós mostramos, era o Iderlei Cordeiro ainda, né, que estava lá em Cruzeiro, e como ele tinha esse problema muito sério lá, ele me pediu, fizemos audiência, o pessoal do Ministério amaram a ideia, disseram que fariam uma visita para né, mudar essa realidade. E quando a gente viu que essa visita não aconteceu, que não fizeram nada,
e agora que eu fui lá e vi isso daí, eu vou colocar com emenda minha, emenda impositiva. Não vou esperar mais que o Ministério da Educação mande esses barcos. Sim. Porque daqui que eles vão ter consciência, é o que você falou. Quem está lá não sabe o que é matar um mucuim, um meruim, os burocratas, onça, né? Tem um monte de burocrata que não sabe o que é a Amazônia. Então fizeram barcos imensos, né? Para os rios grandes da Amazônia ele funciona. Sim. Mas para os nossos que são no verão... Que vivem uma gangorra, que enche muito e seca, verdade. né? Então, enche muito no período chuvoso e eles e seca. pediram um barco também, não foi só para a educação, não. Pediram 5 barcos para a saúde, para ficar nas vilas distantes, para quando barco com motor, para quando tiver alguma dificuldade, para colocar o paciente e trazer rápido. Para escoar a produção, né? Escoar a produção para ir e voltar, enfim. As necessidades são muitas. Tudo, são muitas necessidades, né, deputado? Necessidades, muitas. Então tem essa questão. Agora, pedem muita ambulância, né? E as ambulâncias? Lembra? Ambulâncias, e eu tentei fazer um projeto também na ambulância, mas sou honesta para você, do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, não tinha nada que contemplasse ambulâncias. Caramba. Por incrível que pareça. Foi também... Batelões, ambulâncias, né, nós também? Nós temos o Pedro Pascoal, médico doutor, ele é do SAMU, né? Sim, coordenador do SAMU. Coordenador. E ele viu essa necessidade. E ele me fez um pedido por escrito. Eu fiz, inclusive, fui Ministério da Saúde, mas, infelizmente, lá não tem nada que possa acudir para que... Não tinha nada de lei, nada de nada que se possa fazer as ambulâncias no momento. Fiquei muito triste, mas não tinha o que fazer. O Maurício dos Espetinhos. Conhece o Maurício dos Espetinhos? O Maurício, quem está assistindo a gente aqui é o Roberto Duarte Júnior, deputado estadual do MDB. Que bom, Roberto. Por enquanto no MDB. André Nero nos assistindo. Maurício dos Espetinhos. Boa tarde, Luciano e Wanda Milani. A senhora acha mesmo que vai conseguir ser reeleita deputada federal ou senadora depois de ter vendido a Eletrobras? Nos explique isso, por favor. Vocês falam de emendas como se o dinheiro fosse de vocês. Explique para a população de onde vem o dinheiro. Desde já agradeço, Maurício dos Espetinhos. Eu gostaria de saber que dinheiro que ele quer saber de onde vem. Porque o dinheiro que se gasta na Câmara Federal é tudo os dinheiro que a gente recebe, o salário que recebe, é tudo, né, facultado por lei, então não tem por que dizer isso. Agora, a Eletrobras privatizada, isso daí é um assunto muito profundo, que a gente cabe à esquerda pensa uma coisa, à direita pensa outra coisa, mas eu vou dizer para ti, eu sou favorável sim que aconteça, porque, olha, você lembra quando nós tínhamos o telefone, que a gente pagava um absurdo, não existia ainda celular, a gente pagava um absurdo num telefone, para você comprar uma linha, você tinha que pagar parcelado, ou você trocava às vezes por um carro, por uma moto, por uma coisa, para ter uma linha de telefone. Sim. Depois que foi privatizada, todo mundo no meio da rua, sem desdouro nenhum. Até um mendigo tem um telefone celular na mão. Por quê? Porque privatizou e abriram para que a concorrência surgisse. Então, eu não sou contrária, não. Eu acho que está correto, sim. E agora nós estamos lá na Câmara. Aquilo que tiver errado... quando você privatiza, você não privatiza tudo. Mas não há certa diferença nos serviços? Não. Nas concessões, por exemplo? Não, eu acredito que não. Eu acredito que é tudo muito estudado. Porque, por exemplo, a telefonia ela é explorada, o serviço de telefonia é explorado por várias empresas. Sim, mas né? foi permitido concorrência. E a Eletrobras, aqui nós temos aqui Energisa, tem outro. É a mesma coisa, vai ter livre concorrência. Deputada, o Lucas Vitor, meu colega jornalista, está perguntando aqui. Pergunta para ela por que ela não votou a favor do Guedes, ministro da Economia, se explicar com o dinheiro em paraíso fiscal. O Guedes tem a vida dele, nós temos a nossa vida. Você acredita que ele indo lá na Câmara e numa sessão, que ele vai dar uma explicação que seja convincente para todo mundo? Eu não acredito. É a vida pessoal dele. Então, eu acho que existe tem mecanismo para que se saiba da vida do Guedes. E o mecanismo não é ele ir lá na Câmara ficar falando. O mecanismo tem a justiça, é jurídico, ele tem um chefe maior que o presidente. Não sou eu que vou julgar o Guedes pelo sim ou pelo não. Também acho que isso é uma briga política, esquerda e direita. Deputado, qual é o controle que o senador Márcio Bittar tem sobre o Solidariedade hoje e por qual partido a senhora deve ser candidata
eventualmente candidata ao Senado? Olha, é um assunto que eu nem gosto muito de tocar, mas você está perguntando, eu tenho que falar, né? Eu fui para o Solidariedade a convite do senador Márcio Bittar. Sim. Foi ele que me convidou, ele que me levou. Porque naquela época, o que se ouvia falar é que a esposa, Márcia Bittar, esposa à época, não sei se hoje é ou não, uma pessoa muito boa, uma pessoa que eu tenho muito carinho, a Márcia seria pretensa candidata e depois ele sairia senador e não ia bater as duas coisas junto. Parece que o PMDB não estava aceitando, era a voz corrente na época. Sim. Então a Márcia deixou de ser candidata e me convidaram. O Márcio me apresentou para o Paulinho da Força Sindical como sendo uma pessoa que ele conseguiria levar eleito para Brasília. Eu não sei se ele convidou de verdade ou se ele convidou de mentirinha, porque parece que depois que eu ganhei a eleição, o Márcio se distanciou um pouco da gente. Também não sei por quê, mas quero dizer que eu tenho um carinho muito grande por ele e ele foi o meu senador. Quando a gente votou, aquele santinho, Petecão ficou com raiva de mim, porque eu nem votei Petecão, o meu santinho só tinha Márcio Bittar. Então, assim, mas para minha surpresa depois, quando eu fui conversar com o Paulinho da Força, falando da minha intenção de ser senador, ele falou, mas o Márcio falou que você não ganha para o Senado. Aí eu falei, sim, ele falou, é o pensamento dele, mas se ele me trouxe aqui para ti, dizendo que eu servia para ser candidato a deputado federal e fui eleito, por que eu não sirvo para o Senado? Eu vou para o Senado. E aí conversei com o Paulinho naquela data que nós procuraríamos um outro partido, que o Israel ficaria no Solidariedade, que eu iria por um outro partido, porque seria mais fácil o encaminhamento para o Senado, porque como você vai para o Senado com o partido sozinho? Era difícil. E começamos uma conversa paralela com o PROS. E falamos para o Paulinho que tivemos essa conversa com o PROS. Mas como o encaminhamento da conversa eu vi que estava meio torto, eu perguntei, vem cá, tem alguém que lhe procurou para o partido? Ele falou, não, mano, tem quem me procurou sim. E para minha surpresa, no dia seguinte que eu cheguei dessa viagem de São Paulo para conversar sobre isso com ele, para minha surpresa, ele tirou Israel da presidência do partido. Se o Márcio tem culpa, se não tem culpa, quem fez, quem não fez, não sei. Agora que foi ele que disse para o presidente da Força Sindical que eu não teria consciência de ser candidato ao Senado, foi ele. Mas eu digo para ti assim, já tínhamos um encaminhamento de conversa com o PROS, né? Hoje o Israel é presidente do PROS, né? Assumiu a presidência do PROS do Estado. Vou caminhar com o PROS. Já entrei, inclusive, com ação no Superior Tribunal Eleitoral pedindo a minha desfiliação. Está tramitando, né? Não sei o que vai ser o resultado. Se eles me derem favorável, se o Superior Tribunal Eleitoral me der favorável a desfiliação, eu vou logo para o PROS. Se isso não me der, eu vou esperar a janela para ir. Agora que eu sou pré-candidata, Agora, assim, por que eu acredito? Bem, o meu trabalho está aí, 45 anos de serviço prestado para o nosso Estado, já falei para vocês aqui tudo que eu fiz. Meu trabalho como deputada federal, eu acredito que não tem deixado a desejar, tenho procurado fazer o melhor possível, né, trazendo o que posso para o nosso Estado, e eu acho que isso assim, é o meu passaporte para que eu possa dizer que sou pré-candidata. E quem vai julgar é a população. E quem pode abençoar ou não é Deus. Sim. Então, Deus abençoando e a população aceitando, estarei lá. E se isso não acontecer, eu estou tranquila do mesmo jeito, porque eu estou desempenhando meu papel em benefício da nossa gente. A senhora daria o espaço, por exemplo, não sairia e continuaria o espaço na família para o Israel Milani ser candidato a deputado federal? Já pensaram nisso? Chegaram a conversar? Ele é pré-candidato. De a senhora não ser candidata ao Senado, eventualmente, porque tudo pode acontecer, e o Israel continuar com esse mandato de deputado federal? Não, ele já é... Continuar, porque foi a senhora que iniciou, falando na família. Sim, mas eu já abri mão... Para ele? Para ele é pré-candidato e eu tenho dito que eu só não serei candidata se Deus não quiser. Entendi. Né? Então eu vou tocando. Eu tenho dito para o nosso governador assim, o senhor tem o seu sonho, eu tenho o meu. Eu estou fazendo meu trabalho, o senhor está fazendo o seu. Lá na frente, se eu lhe servir, eu estou à disposição. Senão eu toco, nem que for sozinha. Mas, independentemente de... Tem um partido. Sim. Eu vou no partido que eu estou, né? Mas precisa do partido, precisa né? Claro. Partido. E para isso que a gente tem que ter um partido. E acho que foi por isso que quiseram me tirar a solidariedade, para me deixar sem partido. Mas um partido nós temos que me apoia e com a bênção de Deus e o apoio da população, se assim a população entender, meu nome está à disposição. E se não entender também,
Eu vou tocar minha vida, tenho neto, filho, um monte de coisa para fazer. Eu nunca fiquei parado e quem me conhece sabe disso. O Francisco Pantio. A senhora conhece algum comunista gente boa? O Francisco Pantio é um. Eu conheço vários, mas o Pantio é o mais gente boa que eu conheço. Ó, o Pantio tá dizendo assim, ó. Doutora Wanda afirmou que será candidata ao Senado, independente do Gladson querer ela na chapa dele ou não. Não foi isso que eu falei. Não, ele tá dizendo. Não foi isso que eu falei. Eu falei que eu disse para o Gladson que ele Sim. tem um sonho e que eu tenho o meu. Viu, Pantio? E que ele está perseguindo o sonho dele e o meu. Lá na frente, até porque o nosso governador, a gente sabe, uma pessoa que eu respeito muito, acredito, trabalhei com ele, para ele e continuo com ele. Eu acho que não tem, nos nossos parlamentares, uma pessoa que seja mais assim, fiel, sabe? Mais dedicada ao trabalho que ele faz do que eu. Agora, se lá na frente ele não quiser, eu acredito que o nosso governador sempre olha muito para pesquisa. E ele mesmo falou pra gente, corra, vão atrás. E vamos ver a pesquisa no final. Se ele me escolher, eu vou. Se não escolher, eu não estou dizendo que se ele não me quiser. Bom, é o Pantio quem tá dizendo. Não, Ó, o Estado doutora Wanda afirmou que será candidata ao Senado, independentemente, ele está dizendo, do Gladson querer ela na chapa dele ou não. Caso não seja, precisa de um palanque para ser candidata. E como isso se dará? Por exemplo, Petecão. Por exemplo. Não. A senhora... Eu tenho dito por aí sempre que eu sou Gladson e Gladson. E se ele não quiser, eu só não vou para PT porque eu não tenho relação com a esquerda nenhuma. Sim. E uma das coisas também do Solidariedade que me deixou muito assim a contragosto foi que o nosso partido já está fazendo franca campanha para o Lula. E quem me conhece sabe que eu nunca fui de esquerda. Então, é um dos motivos que assim, eu saio tranquilamente do Solidariedade, porque eu não faria jamais uma campanha para um presidente de esquerda. Há um confronto ideológico, né? Não, na minha cabeça não dá. Aí eu tenho que sair da política se eu tiver que fazer uma coisa dessa. Então, assim, o Gladson ele vai escolher o que ele quiser, mas não é ele sozinho que escolhe. São os partidos que vão escolher. Eu acredito que o Gladson, ele é o nosso chefe, é a nossa cabeça. Mas para segurar a cabeça tem um corpo. E esse corpo, eu acho que são os partidos. E aí vamos ver. Eu costumo dizer que vai passar muita água debaixo da ponte. Não adianta a gente ficar com muita especulação. Especulação agora. As especulações existem, porque no meio e na vida política sempre há, né? Mas, enfim, é natural que. Agora, para isso, ele fala: qual é o palanque da senhora? O meu palanque é correr ao Estado, como já fui 3 vezes aqui pro Vale do Juruá, porque do Acre já fui muito mais. É correr ao Estado, mostrar para a população o meu trabalho, e o meu palanque é o meu trabalho, a população que vai julgar. O helicóptero é da senhora ou do. O helicóptero é da senhora ou do partido, do PROS, deputado? Onde que eu tenho helicóptero? Deixa o pessoal falar, né? Que teria condição de comprar, até teria, sabe? Eu até brinquei um pouquinho. Falei, essas vacas pariam um pouquinho mais lá em casa e vou pedir pro marido comprar um helicóptero para mim. Mas não é o caso. Eu tive convite do presidente do PROS, né? E nesse convite a gente aceitou e nós fizemos todo o interior. Tem mais gente aqui falando com a gente, ó. Vamos lá. Cadê o povo? Tem muita gente falando aqui. Agora que valeu a pena essa rodada, valeu, viu? Porque eu consegui, numa semana, visitar todos os municípios do estado. Foi muito cansativo. Visitou quantos de helicóptero, deputada? Meu Deus do céu, eu fui em Feijó, Arauacá, Jordão... Feijó, Arauacá, Jordão... Porto Acre. Cruzeiro do Sul, Porto Acre. Ouvi Porto Acre. Porto Walter, Marechal Tamaturgo. Muita coisa, né? Vila Redenção. Corri tudo. O pessoal tira muito Foi foto. Muito bom. Tira, as crianças gostam gosta, muito, né? sabe? Mas é assim, foi bom porque a gente tinha necessidade de conversar com a população. E muitas pessoas falam assim, eu tinha vontade de lhe conhecer, deputada. Eu ouvia falar no seu nome, mas não sabia quem era. Então é assim, esse é o palanque que a gente vai para uma pré-candidatura. Conversando com as pessoas, ouvindo as necessidades delas e levando o alento dentro das possibilidades que a gente pode trazer de Brasília para cada um. A Ênila está falando aqui que é transparência. Gislaine Henrique com G-H-I-S-A. Qual é o nome? Quanta admiração tenho pela senhora. Estaremos juntos
nosso futuro deputado federal Israel Milani, Wanda Milani, nossa senadora. Obrigada, Ingrid José. Maria, o Roberto Duarte está aqui, continua assistindo a gente. O Leandro Vale tá pedindo um alô para Cruzeiro do Sul. Um alô para Cruzeiro do Sul. E a sua relação com o Cruzeiro, Juruá? Minha gente, Tá pedindo um alô, Leandro, ó, deputada. Olha, Cruzeiro do Sul, a gente agora, nós estivemos lá recentemente, né, como em todo o estado, e entre os pedidos que me fizeram para Cruzeiro do Sul, o bispo Dom Flávio me pediu a climatização da catedral. Olha só. Climatização, eu achei muito interessante. Embora eu seja evangélica, mas eu acho que todos os caminhos levam a Deus, né? E ele afirma que é muito quente, que a igreja não pode ficar aberta o tempo todo, que a população não tem condição. E eu assumi o compromisso com ele que a gente vai trazer uma emenda para climatizar Cruzeiro do Sul. Mandamos para lá quadras, né? Merece. Catedral merece. histórica, né? Histórica. Eu acho que aquela catedral... A gente tem que fazer um trabalho junto à IFAM para fazer um tombamento histórico, tem que ser, né? sim. Porque parece que não. Aquele tipo de construção gótica só tem a nossa aqui em Cruzeiro do Sul. Pois é, nem como você não lembrar de Cruzeiro e não remeter. Não. Cruzeiro do Sul eu mandei dinheiro para colocar água, 1.600.000 para colocar água no Santa Luzia, na Vila Santa Luzia. Tem 3 quadras para lá. Enfim, uma caminhonete para a colônia de pescador. Eu acho que eu já mandei para Cruzeiro uns 7, 8 milhões de reais. A senhora sabe que a revista Cruzoé recentemente trouxe uma informação de que a senhora teria mandado dinheiro para um município do estado de Goiás, né? A senhora negou isso? Neguei. Negou e disse que ia processar a revista, enfim, eu não sei como que tá isso. Falar, fiquei... na verdade, eu mandei outro dia, eu tô com um diplominha lá em casa, eu acho que eles fizeram um pouco de confusão. Eu mandei para o Hospital de Amor, que a sede é lá em São Paulo. Sim, a senhora mandou 450 mil reais para São Paulo do Fundo Nacional de Saúde. Mas nós não temos um Hospital de Amor aqui. Uhum. Isso daí, quando eles fazem as visitas para a gente... Né, foi em função disso. Foi em função disso. Nós tínhamos um Hospital de Amor aqui trabalhando e eles não nos atendem lá o tempo todo. Não foi só eu que mandei, não. Outros deputados mandaram também. Agora vem cá. Então é para saúde, né? Saúde, o atendimento que essa população, nosso povo do Acre tem muita gente que vai para Barretos, em todo canto, não é? Porto Velho, e que o Hospital de Amor atende a todos. Meu Deus do céu, acho que falta um pouco de coração para essa gente, sabe? Entendi. Tem mais gente aqui falando com a gente aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Leandro Gadelha, Ivan Ruff, o Maurício continua assistindo a gente aqui. E, deputada, o Israel ele é secretário de Meio Ambiente do Estado e eu vejo sempre a senhora muito nessas agendas de construção, agendas de inauguração de construção de pontes, né? Eu vi que a senhora mandou recentemente uma emenda aqui para, pelo menos, para Porto Acre, né? A construção da ponte do Tocantins. E eu vejo sempre a senhora em algumas solenidades de lançamento, de inauguração de pontes, que pra gente que mora na cidade, é uma coisa pouco importante, supérflua. Mas para quem mora na zona rural, que sofre muito com a falta de acesso, com a dificuldade de acesso, a gente sabe que pontes é extremamente importante. E a senhora tem uma parceria... Salva a vida. Pois é, a senhora tem uma parceria com a senhora tem aquela parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, com o IMAC, o pessoal o pessoal que serra madeira e as madeiras são apreendidas. Olha, a verdade explica a gente como é que é isso. São as madeiras que são apreendidas e são destinadas... As madeiras apreendidas que estão tramitando ilegalmente, que não tiveram a licença para ceifar essas árvores, para tramitar, elas são apreendidas. Antigamente, essa madeira apodrecia ou desaparecia, ninguém sabia para onde estava mais, não. E aí nós chegamos à conclusão que se fizéssemos a Secretaria do Meio Ambiente, eu falei no início, né, que o governador permitiu que a gente estivesse à frente. E junto está o IMAC. Então, o que foi feito? O trabalho do diretor-presidente, o André Assem, por orientação da gente, por minha orientação, junto ao Ministério Público, fizeram um termo de ajuste de conduta que permite que essas madeiras sejam doadas. Doadas para quê? Para fazer pontes. Casa, né? Para fazer casa. Já foi doado umas 2 ou 3 casas que queimaram, a família perdeu tudo. Mas é assim, é feito um documento. É um trabalho social extremamente importante. Esse pedido depois de atendido, encaminha esse cópia para o MP. Então é um trabalho assim, muito bem legalizado.
Quando teve aquele vendaval em Cruzeiro do Sul, nós levamos para lá 4 caminhões de madeira serrada, né, que foi para os trapiches, para as casas que caíram, aqui para Capixaba também teve o vendaval. As pontes, só lá em Plas de Castro foram 11 pontes. Ramal da Inco ali, do T da Inco, né? Madeira apreendida que está sendo feito lixeiras pelo pessoal da penitenciária, como é que fala? Francisco de Oliveira Conde. Estão fazendo o cesto de lixo, já foi levado para Plas de Castro, para Plas de Castro, para Brasileia, para Porto Acre não, Vila Caquetá. Então, assim, aquilo que era aprendido, que ia virar lixo, ou que ia sumir, ou que ia apodrecer, está sendo revertido em benefício da sociedade, e eu acho que é muito proveitoso. Tinha madeira apodrecendo na UFAC, né? No FAC. Não, que coisa absurda, em todo lugar, né? Umas apodreciam e outras sumiam. Coisa dia absurda. Dia para noite sumiam. Mas agora estão sendo todas aproveitadas. Todas. Agora você está falando de meio ambiente, deixa eu te falar. Amanhã, sim, pois é. Amanhã eu fiz uma emenda de R$1,5 milhão para que viesse aqui para o Acre uma carreta, que o nome é Carreta Ambiental, para atender a população da zona rural. Carreta ambiental. Explica ambiental. A gente o que é a carreta ambiental. Ela vai começar a atender amanhã, vai ser o primeiro atendimento, vai começar por Plas de Castro. Nessa carreta vai estar presente o IMAC, o ITERACRE, acho que parece que a Secretaria de Agricultura, o INCRA, a própria SEMA, além da orientação do trato... Tem o IMC também, né? Além da orientação do trato ambiental, ela vai servir para regularização das terras daquelas pessoas que não têm as terras regularizadas. Sim. De repente, também, a pessoa já teve uma multa, né? Pegou fogo em 3, 4 hectares, por conta disso ele está assim, impedido, foi notificado, está impedido de ter um financiamento do banco porque ele não tem uma certidão da legalidade daquilo. Então, isso tudo vai ser atendido por essa carreta. Foi um atendimento que nós começamos a fazer antes da pandemia, foi feito em Brasileia. Numa semana foram atendidas mais de 800 pessoas legalizando os problemas, né? Que eles tinham com a documentação das terras. Porque, veja bem, a hora que você documenta a tua terra, a hora que você está com tudo arrumadinho, tu vai no banco, tu tira o financiamento você vai plantar, né? O dinheiro vai girar na cidade, o comércio vai girar, a pessoa vai ter como plantar, como colher, como vender. E as licenças ambientais que se demora muito para fazer, essa carreta vai passando e vai atender toda a população da zona rural, fazer o Alto, Baixo Acre e as cidades todas que a carreta possa ir, né? Só não nas isoladas que a gente não tem como levar. Eu acredito que vai ser um sucesso. E não foi fácil para conseguir, não. Porque assim que nós fizemos a emenda, nem o próprio Ministério da Agricultura não estava acreditando, sabe? Agricultura não, o Ministério do Meio Ambiente. E foi uma luta grande lá para a gente provar que havia necessidade, que além da orientação do trato ambiental com as nossas comunidades, nós iríamos ajudar também a reduzir o problema da documentação do nosso povo rural. E vai começar amanhã. Quem tiver a oportunidade de ir, alô, minha gente lá de Plas de Castro. Vai começar por Plácido. Plácido, amanhã, essa região do Abunã. Amanhã começa, deve ficar uns 4 ou 5 dias atendendo. Carreta ambiental, a partir de que horas? A partir de 9 horas da manhã. Olha aí, pessoal, a partir de 9 horas da manhã, carreta ambiental. É um sonho que virou realidade. Eu acredito que a nossa população vai gostar muito. E como ambiental, nós vamos fazer também a carreta da criança. A carreta da criança também, uma carreta grande que vai atender as crianças, né, de nascimento até 12, 13 anos, e ele vai ter otorrino, vai ter dentista, vai ter oftalmo vai fazer das consultas, já vai sair com óculos. Então, é assim, vai começar primeiro também por Brasileia aqui por Rio Branco. O Rio Branco vai ter a carreta ambiental, que eu encaminhei dinheiro para isso, e por Brasileia também. Já está em fase de licitação. Deputada, recentemente, pelo menos dias atrás, houve uma reunião entre Jéssica Salles, Maílza Gomes, Alan Reque e o governador Gladson Cameli. Os 3 pré-candidatos ao Senado com o governador, e houve lá um consenso de que não haveria briga por uma eventual composição com o governador. A senhora não participou dessa reunião porque não foi avisada
Ou se fosse avisada, ou chamada, ou convidada, não iria ou iria? Como é que a senhora se situa dentro desse quarteto aqui? Olha, os convites que eu recebo, eu costumo não ir quando eu estou doente ou que tiver alguma coisa, motivo de força maior, para não ir. Mas não fui convidada, não sabia dessa reunião. Agora eu digo para ti assim, ó, se nós temos, não vai nem uma crítica, mas é a minha leitura. Se nós temos 3 candidatos, como é que você vai se reunir em 4 para fazer um acordo? O quarto não é o governador, não. Seria eu ou a Márcia. Não sei se a Márcia foi convidada. Não sei, não posso falar por ela. Eu sei que eu não fui. Agora estavam disputando entre si uma vaga de deputado federal, uma de vice-governador e uma de senador. Como é que eles iam chamar um quarto nome aqui? Alguém ia ficar fora. Não é verdade? Então, eu deixo para cada um pensar. Então, não pensaram na senhora? Não pensaram, e eu deixo para quem quiser pensar o que quiser, como quiser pensar. Eu só não acredito que o governador chancelou isso. Eu, particularmente, não acredito. Entendi. Se ele falar para mim que ele chancelou, eu vou acreditar. Mas até então não falei com ele ainda e não sei dele. Mas eu não acredito que ele colocaria a mão nessa cumbuca, não. Não, né? Não acredito, não. Nosso governador é uma pessoa muito sábia. Sabe? Ele, embora jovem, eu costumo dizer que ele é jovem, mas ele é bem experiente na política. E eu acredito muito nele. Olha, o pessoal aqui, vamos lá. O Maurício dos Espetinhos, de novo. Mário Célio está dizendo que quem tem convicção fala a verdade. É assim a deputada Wanda Milani fala com convicção. Eu falo, eu cito as críticas e os... Mas tem mais elogio, Bom e viu? ruim, viu? Tem mais elogio. Que bom. Carreta Ambiental, um projeto de vanguarda, cuja realização foi possível pelo trabalho conjunto do secretário Israel Milani e da deputada Wanda Milani. Tem muita gente aqui que gosta do Israel. Mas esse trabalho eu acredito que vai ajudar muito a nossa população, principalmente o pequeno produtor. Olha aí, o Maurício, a senhora não acha que o Hospital de Amor de Barretos ou Porto Velho já não tem seus parlamentares? Não seria melhor mandar para cá esse dinheiro de emenda para o nosso Acre, principalmente... É Maurício, é? É o Maurício. Principalmente para a construção do HU, acho que é o hospital... ou até mesmo da Fundacre. A senhora... Deixa eu falar. A senhora fez uma comparação com a Eletrobras e a telefonia. Isso já ficou comprovado que telefonia, principalmente no nosso estado, é de péssima qualidade. Eu já vi que esse cidadão, com certeza, não gosta de mim. Mas isso não me importa, não, porque eu gosto quando faz essas perguntas, sabe? E eu vou dizer para ele o seguinte, nós temos um hospital de amor aqui, eu acho que ele não deve ter mãe, filha, avó, alguma coisa assim, que tenha precisado, porque quem já precisou sabe do atendimento que tem sido feito com mamografia, né, com tudo para as nossas mulheres aqui no Acre. E outra coisa, olha, eu vou te dizer... Maurício dos Espetinhos. Eu coloquei R$1 milhão para a reforma do hospital de Marechal Thaumaturgo e até hoje nenhum projeto foi feito. Eu coloquei 500 mil para o senador Guilmar, 500 mil para o de Chapuri. Coloquei também 400 mil para cada um deles, dos 3, para comprar implemento, como é que fala? Equipamentos. Sim. E até agora não foi comprado. E o Hospital de Amor está aqui instalado, atendendo o nosso povo. E eu digo para você, se eu tiver dinheiro à disposição, que eu possa ajudá-los, ainda mais eu vou ajudar, porque só quem tem uma pessoa com câncer na família é que sabe da necessidade, do desespero que tem para poder conseguir o atendimento. E eles nos acolhem lá em Porto Velho, aqui em Rio Branco, lá em São Paulo, onde for que tem Hospital de Amor, eles recebem todos. E nós somos brasileiros. Eu não sou deputada federal, sou do Acre, mas quando a gente legisla é para o Brasil inteiro. Então eu fiz isso com muita honra e não me arrependo nenhum momento. Olha aí, viu, Maurício? Maurício está explicando que HU aqui é o Hospital Universitário. Opa! Derramei. Eu vou falar do Hospital Universitário se ele quer saber. A nossa reitora está com um projeto de R$250 milhões para construir o hospital universitário. É uma ideia fantástica. Sim. Só que o governo federal não vai ajudar, o Estado não tem condição de ajudar, e a intenção é que seja feita com os dinheiro, seja feito com o financiamento do dinheiro das bancadas. Sim. Se o hospital custa R$250 mil,
Se a bancada, cada um der 5 mil e fizer, ela queria 50 milhões para começar, e se no ano que vem a bancada não der, não voltar a injetar dinheiro, o hospital vai ser um natimorto, ele vai morrer. Então, eu acho que para construir um hospital universitário, nós precisamos de um pool não só dos parlamentares, mas nós precisamos do governo do Estado, do governo federal, né, do Ministério da Saúde. Então, consórcio, e outra né? coisa, nós temos um consórcio. Consórcio. Porque só com o dinheiro de bancada nós não temos como construir um hospital desse naipe. Eu gostaria muito de poder fazer, mas da forma com que está colocado, eu acho difícil. Agora nós temos aí nós tivemos aí o relator do orçamento que poderia ter colocado dinheiro também para a construção do nosso hospital universitário aqui. Manda ele perguntar, porque não colocou. Tá vendo, ô Maurício? Será a favor de colocar lá na Santa Casa? De jeito nenhum. Os nossos hospitais, eu corri o interior todo agora. Nada contra a ideia do nosso senador. Se ele fez, ele deve ter os motivos dele para ter feito. Mas eu imagino, quem rodou o interior todinho como eu rodei, nós vimos os nossos hospitais precisando de reforma, precisando de equipamentos, precisando de profissionais. Por que esse dinheiro não foi injetado nos nossos hospitais aqui estaduais? 95% então, da nossa saúde é pública, né, deputado? Pois é, então o que eu penso é que é tempo ainda. Se quiser, eu acho que ele ainda consegue alguma coisa para o Brasília para botar para os nossos hospitais que estão aí, ó. Precisando demais, né? Precisando demais, e o nosso governador precisando dessa ajuda também. Porque ele tem feito o que pode. Se não fez, é porque não pôde. Se tem dinheiro para dar para uma empresa mista, por que não pode dar para o nosso estado, que está aí a nossa população sofrendo? Oi. O Pancho, a tua pergunta eu já fiz, aquela lá sobre o palanque, se a deputada vai para que palanque, enfim. Dá uma olhada aí, daqui a pouco tu volta, mas eu vou fazer outra pergunta, ele tem uma pergunta e tem uma afirmação interessante, ó. Boa tarde, Luciano Tavares, boa tarde, Wanda, de novo, boa tarde. Eu fiquei achando estranho, o projeto votado ontem na Câmara, que garantiu as grávidas trabalhando em home office, enquanto deputados e senadores estão trabalhando via online. Visitando bases e fazendo reuniões com muita gente, não é contraditório isso? O risco da mulher grávida não é o mesmo com o dos parlamentares com comorbidades? Parabéns pela obra da Orla. Uma grande obra e mais. Tudo que fizer pelo Hospital de Amor está de parabéns. Pois é. Eu te agradeço a colocação. É o Pancho. Pancho, eu quero dizer para ti o seguinte. A discussão da gestante de ficar em casa para fazer o trabalho à distância ou não, eu acho isso muito relativo, porque tem aquela gestante que nem a vacina quis tomar, e se ela não tomar vacina, ela vai ter que trabalhar. Então, é uma discrepância muito grande. Agora, veja, eu concordo contigo. Como é que a Câmara vai funcionar? Nós temos lá muitas pessoas idosas. Comorbidade, né, deputada? Com comorbidade. Eu tenho 68 anos, mas tem gente lá com 70, com 80, com quase 90. Já imaginou colocar essas pessoas lá dentro? E eu coloquei que nós estamos fazendo as sessões online e que não houve prejuízo nenhum para o país, né? Não houve prejuízo, porque tudo que chegou na Câmara, as coisas têm corrido até mais do que na presidência anterior. Então, é assim, a gente tem que cuidar do nosso povo. Mas quando eu saio para correr o estado para ver, eu vou correr o risco. Por exemplo, eu fui em janeiro, eu fui correr o estado e os 6 primeiros meses eu fiquei na minha casa, eu não saí. Só fazia a sessão, não saí de casa. Falei, não é possível passar a vida desse jeito. Uhum. Aí eu comecei a andar. Eu peguei o Covid, fiquei 45% do pulmão tomado, eu quase morri, mas depois eu tomei a vacina e continuo andando. Mas isso é opção minha. É opção minha de achar que eu devo percorrer o estado, atender a nossa população, ouvir as necessidades e procurar fazer o melhor. Se eu estiver errada, me perdoe quem achar que eu estou errado. Mas eu estou tentando, pelo menos, acertar em nome da nossa gente. O João Renato Jacome está parabenizando a senhora pela iniciativa de destinar emenda para o Hospital de Amor. O pessoal está parabenizando aqui. Pois é. Ó, Gustavo Nogueira está perguntando o que a senhora acha do Márcio Bittar ter destinado 120 milhões para a Santa Casa. A minha opinião eu já dei. Eu já dei, acho que fui até longe demais, mas quem me conhece sabe que eu não consigo esconder os meus pensamentos. Eu falo o que penso e o que eu penso é aquilo que eu já disse mesmo. Enfim, vamos para as curtinhas do Papo Informal? A senhora sabe como é que é a curtinha? Vamos lá, né? Vamos lá, vamos ver se ela vai pegar. Ó, a senhora vai responder com uma palavra ou uma frase curtinha, como já diz o próprio
como já diz a conotação do próprio quadro, curtinhas do papo informal. Gladson Cameli. Um homem de coragem. Petecão. Olha, Petecão já fez muito pelo nosso estado. Continua fazendo. Jorge Viana. Eu nunca fui de esquerda, não tenho nenhuma assim. Foi um bom governador, na minha intenção, não foi um bom senador, mas não tenho muito o que falar dele, não. Márcio Bittar. Márcio Bittar? É difícil, um bom amigo. Lula é. Ladrão. Bolsonaro é. A esperança do país. Deus. Tudo na vida do ser humano. Família. A família a gente tem que prezar acima de qualquer coisa. Deus, família e depois os amigos, o Estado, a União. Muito obrigado, deputada. Só não teve a cerveja e nem um camelinho, né? Aliás, tem até Ou de pá. Mas muito obrigado pelo papo, muito legal. Eu agradeço a oportunidade. Se tiver outras, estarei aqui, tenho certeza. Tudo bem. E agradeço aqueles que tiveram a paciência de nos ouvir, né? E eu estarei sempre à disposição da nossa gente. Valeu. Valeu, Antoni. Valeu, Antoni. A Thaís, que esteve aqui com a gente. E o pessoal que não assistiu até agora, muita gente assistindo a gente. Muito obrigado aos nossos internautas, ao pessoal do Papo Informal. Fui. Um abraço, deputada. Abraço, meu.